Olá, eu sou a Nilza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Esse vídeo de hoje é a segunda parte da conversa que tivemos com o professor Lucas Tasqueto, que é da Universidade Federal do ABC. Hoje ele é coordenador da Subsecretaria de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da SAIM, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, e ele está atuando especificamente na coordenação da trilha de finanças do G20 e, mais precisamente, no grupo de trabalho de finanças sustentáveis. Bem, nessa segunda parte da nossa conversa com o professor Lucas, a gente fala justamente sobre o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, que foi se desenvolvendo no âmbito do G20, e o professor Lucas explica para a gente sobre quais são os objetivos desse grupo, né, a missão desse grupo. Ele fala da natureza, né, do perfil, e fala das dinâmicas de trabalho, tudo isso com bastante detalhado, de forma detalhada, ele é muito didático, então ele cobre bem essa parte. E ele falou sobre, então, os objetivos, né, sobre as prioridades do grupo sobre a presidência brasileira. E a primeira dessas prioridades que ele traz para a gente, que ele apresenta para a gente, refere-se às questões ligadas aos principais fundos climáticos do G20. Ele cita cada um deles. E esses fundos, eles somam um montante, ou para usar o termo da área de investimentos, né, da área de fundos, somam uma carteira importante, né, de investimentos. Muito embora não cubra toda a necessidade, toda a demanda, né? Sempre o cobertor é mais curto, né? Isso é a realidade. Bom, aqui também com G20, com esses fundos, não é diferente. Mas ele fala de um problema que é a dificuldade de se fazer chegar esses fundos, esses recursos nas pontas, ou seja, colocar isso disponível para os ali condutores dos projetos, né? Então, no caixa do projeto. E então a principal incumbência desse grupo é trabalhar para mobilizar os recursos financeiros para que os projetos saiam do papel, para que eles sejam implementados. E recentemente a gente viu na mídia, nos noticiários, né, que o BNDES, que é uma das instituições selecionadas para receber os recursos de um dos fundos citados pelo professor Lucas, que é o Green Climate Fund, e o banco não está conseguindo acessar, né, esses recursos. Isso porque os processos, eles são demorados, né, envolve muitos procedimentos, e, né, o fluxo de trabalho ali é grande, né, é complexo, e tem muitos critérios, né? Os critérios, quando são legítimos, ok, né? Ninguém está questionando isso. Mas tem muitas condicionantes mesmo, né? Então, isso demora, faz com que esse trâmite todo seja muito demorado. E o problema é que, né, muitas vezes você tem um projeto, desenhou um projeto para ser implementado, e não pode ser ad eterno, né? Então tem que ter um tempo para começar e um tempo para terminar. Você tem um cronograma de trabalho, você mobiliza outros recursos, né? Então, pessoas para trabalhar nisso tudo. Então, esses recursos precisam sair, eles precisam, né, ser disponibilizados aí com um tempo razoável, pelo menos, né? Então, a presidência brasileira, ela está trabalhando para fazer com que esses recursos sejam efetivamente disponibilizados, né? Estejam ali para ser usados, né? Com todo cuidado, né? Com esse bem, com esse fundo, obviamente, né? Mas que ele precisam esses recursos precisam estar ali no caixa, né? Essa é uma das prioridades da agenda desse grupo, nesse período de presidência brasileira no G20, mas tem outras, ele cita cada uma delas, né? Então vamos ouvir o que o professor Lucas fala para a gente aqui. Eu te pergunto,
O que exatamente é esse grupo de trabalho de finanças sustentáveis? Você falou aqui, né, menciona, você fala do trabalho que está sendo desenvolvido, mas, assim, como ele exatamente se estrutura? Qual é a missão desse grupo? Então, só para a gente enfatizar aqui, Uhum. deixar uma coisa bem didática, né? Essa é a ideia, eu quero que, né, a ideia da gente simplificar, mas também falar do que é. Então, acho que essa é o propósito, esse é meu propósito aqui, né, te provocar nesse sentido. Em quais frentes esse grupo tem trabalhado mais agora na presidência do Brasil? Eu imagino que a criação do grupo está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS da ONU, e o Acordo de Paris também. É isso mesmo, quer dizer, nós estamos falando disso, uma coisa que reforça a outra. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse grupo, do qual você faz parte, está aí na coordenação e desenvolvendo o seu trabalho aí com bastante esforço, né? Que foi uma dificuldade de conseguir falar com você e sempre você ocupado, mas enfim, eu fiquei aqui, não, eu terei paciência. Vamos esperar o professor Lucas. Precisamente, Neuza, precisamente. A grande razão de existir do grupo é o financiamento do desenvolvimento sustentável, né? Ele é um grupo de trabalho relativamente jovem em comparação a grupos mais consolidados. Eu posso fazer um rápido passeio histórico, né? Ele é um grupo que ele é criado, de fato, com outro nome, com outra estrutura em 2016, mas ele se consolida em 2021, eu já explico esse processo. Mas ele é um pouco fruto de um processo de expansão da agenda do G20. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a agenda, né? Não só sobre a agenda em abstrato do G20, mas a agenda da presidência brasileira. Mas essa expansão dos temas nos últimos anos é a expansão que, no limite, vai conduzir o tema das finanças sustentáveis ao centro dos debates do G20 como um esforço de mobilização de recursos para investimentos sustentáveis e que vai, obviamente, propiciar as condições para a criação do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, né? Qual é o pressuposto aqui? As finanças têm um papel absolutamente fundamental para desempenhar, né, na viabilização, digamos assim, da transição para uma economia de baixo carbono e resiliente às alterações climáticas. Então, completamente de acordo com aquilo que você falou, né? O nosso norte é, no limite, as ODS, e as metas postas também pelo Acordo de Paris, e isso depende de financiamento, né? Quer dizer, o próprio Acordo de Paris traz, lembra assim, todo debate em torno do artigo 21C e das formas de mobilização de recursos para que os países consigam conduzir essa transição para uma economia de baixo carbono e resiliente, como eu falei, às alterações do clima. Existe aqui diversos números que se colocam, né? A gente trabalha sempre, e os textos sobre isso vão sempre referir a, a 15ª, né, a COP de 2009 em Copenhague, quando os países envolvidos se comprometeram a mobilizar conjuntamente 100 bilhões de dólares anualmente até 2020, né, provenientes de uma ampla variedade de fontes. Esses valores, longe de serem atingidos, são valores que são objeto também de um intenso debate internacional entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que está sempre por trás das discussões, em especial na COP, mas também no G20, dentro dessa clivagem, né, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, só para ressaltar a importância do tema de finanças sustentáveis e de como, naturalmente, como reconhecimento dessa própria importância, esse tema acaba tendo guarida, digamos, num grupo de trabalho próprio dentro da estrutura da trilha financeira. Esse grupo, ele foi lançado originalmente em 2016, com outro nome, dentro da presidência da China do G20. Ele era chamado, então, de Grupo de Estudos sobre Finanças Verdes. E ele foi, naquele momento, mandatado para identificar barreiras institucionais e de mercado ao financiamento verde, bem como para desenvolver opções sobre como melhorar a capacidade do sistema financeiro para mobilizar capital privado para investimentos verdes. Então, a gente vê já, digamos, o embrião do desenho da vocação do grupo de trabalho, ainda que nominado como grupo de estudo e com foco um pouco mais restrito sobre finanças verdes. Em 2018, então, ou seja, duas presidências depois,
esse grupo ele tem o seu mandato alargado para abranger aspectos adicionais do desenvolvimento sustentável em conjunto com os elementos ambientais, né? Então, ou seja, saltamos da ideia de finanças verdes para uma ideia também de desenvolvimento sustentável, e esse grupo ele é renomeado como Grupo de Estudo de Finanças Sustentáveis. Então, ou seja, ele se mantém como um grupo de estudo, mas o seu escopo é ampliado de finanças verdes para finanças sustentáveis, né? O que dialoga, Neuza, exatamente com o que você colocou na sua fala, que a gente está falando de ODS de uma maneira mais holística, mais ampliada, né? E aí abrangendo, obviamente, também o que está no debate em torno do Acordo de Paris. Esse grupo ele fica paralisado por 3 anos durante o mandato presidencial do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele coincide esse período com o mandato do Donald Trump, até que em 2021 a presidência italiana do G20 decide reestabelecer o grupo, uma decisão que posteriormente é endossada pelos ministros da Fazenda e pelos presidentes dos bancos centrais dos países do G20, momento no qual ele recebe o nome atual, Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis. Então a gente salta do grupo de estudos, do grupo de estudos sobre finanças verdes para o grupo de estudo de finanças sustentáveis para finalmente para o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, onde aí sim ele é estabelecido, né, como um grupo dentro da estrutura permanente da trilha de finanças do G20. E você me perguntava sobre vocação. A vocação desse grupo, na vocação do grupo do SFWG, a gente usa muito o acrônimo, né, a sigla em inglês, Sustainable Finance Working Group. Então, na vocação do SFWG, se mantiveram as tarefas de identificar barreiras institucionais e de mercado ao desenvolvimento sustentável e de desenvolver opções para superar essas barreiras e contribuir para o melhor alinhamento do sistema financeiro internacional aos objetivos da Agenda 2030 e do Acordo de Paris, e chegamos, né, ao ponto de partida que você nos coloca na apresentação, na introdução desse segundo bloco de conversa. Então, em 2021, não só se muda, se retoma o grupo, se atualiza o seu nome, se institucionaliza de maneira permanente, né, maneira permanente, eu digo, dentro da estrutura, e depois esse grupo ele se alongou, quer dizer, ele vem da presidência italiana, passou pela presidência da Indonésia, passou pela presidência da Índia, está na presidência brasileira e certamente vai continuar ao longo das próximas presidências. Não só nós temos essas modificações, essas alterações, mas como também são postos dois elementos característicos do SFWG fundamentais lá atrás. Primeiro, né, se estabelece o PNUD como secretariado permanente do grupo. Então, isso é uma peculiaridade desse grupo de trabalho em relação aos demais grupos. O SFWG tem um secretariado permanente que é exercido desde 2021 pelo PNUD, né, uma instituição dentro do guarda-chuva das Nações Unidas, né, que ajuda a conduzir as reuniões, a organizar as relações com os membros, né, com knowledge partners, ou seja, com outras organizações internacionais que produzem estudos e alimentam os debates desse grupo. Esse é um primeiro elemento, secretariado desempenhado pelo PNUD, e que passa de presidência a presidência, né? O PNUD trabalhou com os italianos, trabalhou com os indonésios, trabalhou com os indianos, vem trabalhando muito próximo a nós, né? E certamente fará o mesmo com a presidência sul-africana. E também se estabeleceu, além do secretariado permanente, um sistema de co-presidentes, de co-chairs, né? Estados Unidos e China, né, vejam bem, dois países muito fracos, né? Os dois países hoje centrais dentro das relações internacionais são os nossos co-presidentes dentro do grupo de trabalho sobre de finanças sustentáveis. Então, os co-presidentes são responsáveis por liderar o programa de trabalho em conjunto com a presidência rotativa do G20. Para que vocês tenham uma dimensão do que isso significa em termos práticos, né? Nós temos reuniões praticamente semanais com as delegações chinesas, as delegações chinesa e norte-americana, tanto no nível técnico quanto no nível político, né? Então, assim,
toda semana, né? Nós teríamos uma reunião amanhã, a reunião vai ser na sexta-feira, uma reunião no nível técnico com as equipes técnicas da China e dos Estados Unidos, no caso, majoritariamente do PBOC, né, do Banco Central chinês e do Tesouro norte-americano. E depois negociações também no nível político, né? E aí, obviamente, depende da estrutura administrativa burocrática de cada país. No nosso caso, quem preside essas reuniões no nível político é o nosso subsecretário, né, Ivan Oliveira, e essas reuniões são absolutamente constantes, no desenho de prioridades, na negociação das entregas, na condução também dos eventos oficiais, dos eventos paralelos do SFWG ao longo de todo o ano. É uma convivência muito próxima com as equipes da China e dos Estados Unidos. Isso traz, obviamente, desvantagens, vantagens e um processo de vantagens e desvantagens, né? Nós, em especial como acadêmicos, eu acho que a gente tem esse hábito de fazer balanço, né? A primeira coisa, obviamente, é o amparo político. A partir do momento que você consegue definir uma agenda com os Estados Unidos e com a China, essa agenda é aprovada tanto na escolha de prioridades, mas também nas negociações dos textos propriamente ditos que serão negociados, né, você tem um amparo político muito forte nas negociações do grupo de trabalho. Quando você, obviamente, apresenta esses resultados aos demais membros do G20 nas plenárias que são feitas, né, como eu falei, são 4 anualmente. A gente está indo para a terceira, que é uma das mais importantes que nós teremos agora em Belém. Agora, isso gera também um controle de agenda, né? Porque você precisa necessariamente, a palavra não seria aprovar, mas também, de certa maneira, aprovar, mas você precisa dialogar, negociar essa agenda previamente com 2 co-presidentes muito fortes, com posições muito marcadas sobre esse tema e com interesses próprios também muito significativos, né? A relação é muito cordial, a relação se dá num altíssimo nível, mas isso significa necessariamente, em menor ou maior medida, um controle sobre a agenda, né? Então, são elementos, a gente pode, obviamente, construir um balanço mais apurado sobre isso, mas são elementos que eu posso levantar para vocês aqui. E anualmente, né, quer dizer, anualmente estabelecido esse grupo, a cada nova presidência são desenhadas novas prioridades para o grupo, que dialogam, como eu falei, com as prioridades gerais da presidência brasileira, né? Agora, dentro do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, as prioridades que eu vou trazer para vocês agora, que a presidência brasileira elegeu ainda no ano que vem, que a gente vem trabalhando em torno delas nesse ano, elas precisam responder ao legado do grupo de trabalho. Então, vários dos temas que nós estamos trabalhando respondem a temas que foram levantados pela presidência italiana, temas que foram trazidos pela presidência da Indonésia, temas que a Índia desenvolveu no ano passado, né? Então, nós dialogamos com esse legado. Nós também precisamos responder ao chamado roteiro para finanças sustentáveis do G20, que é um roadmap, né, que foi estabelecido como uma entrega da presidência italiana e que traz, digamos, uma visão de longo prazo, flexível, mas como um norte para o grupo seguir para a implementação dos seus objetivos, né, nas presidências posteriores. Então, a agenda brasileira para o grupo de trabalho de finanças sustentáveis responde ao legado do grupo, ao roteiro, né, o roadmap para finanças sustentáveis do G20 e também aos objetivos gerais elegidos pelo país que assume a presidência. Então, ou seja, essa agenda dialoga com as 3 prioridades gerais que nós apresentamos anteriormente. E aí eu vou tentar não me alongar, Neuza, porque, enfim, eu tenho esse péssimo hábito de introduções muito longas, né? Um hábito de sala de aula, eu acho que a gente acaba conduzindo para outras instâncias acadêmicas. Mas não queria encerrar nossa conversa sem antes, pelo menos, trazer os principais elementos das prioridades brasileiras do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, que eu acho que ajuda vocês também, ajuda os alunos e as alunas a darem uma materialidade, né? Ou seja, de como a gente sai das prioridades gerais da presidência para as prioridades de cada grupo de trabalho, e no meu caso aqui, do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, né? O Brasil apresentou 4 prioridades.
e eu vou discutir com vocês três delas por uma razão muito particular. Nós dividimos a coordenação, nós, quando eu digo nós, o Ministério da Fazenda, né, nós dividimos a coordenação dos grupos da trilha de finanças com as nossas contrapartes do Banco Central. Então, dessas quatro prioridades brasileiras, três prioridades são conduzidas pelo Ministério da Fazenda, enquanto uma prioridade é conduzida prioritariamente pelo Banco Central do Brasil, né? Não significa que as coisas se dão em separado, pelo contrário, as reuniões, como eu falei, com os co-presidentes, com o secretariado, são reuniões sempre em conjunto entre o Ministério da Fazenda e Banco Central. É uma estrutura, digamos, institucional brasileira, né, própria do Brasil, mas por questão de economia de tempo na verdade, uma necessidade, né, dado o que significa. Para que vocês tenham uma dimensão, eu praticamente me dedico exclusivamente ao G20 hoje nas minhas funções. Né? Então, ou seja, a gente tem uma equipe enxuta, mas que tem se dedicado praticamente de maneira exclusiva à condução desses trabalhos que exigem cotidianamente da gente, né? Todo dia existe um volume muito pesado de reuniões de construção de material, de negociações, de uma agenda também de diálogo com sociedade civil, com organizações internacionais, com movimentos sociais, para dialogar sobre as prioridades brasileiras, receber inputs e também, de alguma maneira, prestar contas, né, sobretudo em relação às organizações do Brasil. Nós temos três prioridades que eu vou discutir com vocês. A prioridade 1, a prioridade 2 e a prioridade 4 do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, né? A nossa primeira prioridade, a prioridade 1, ela é chamada, uma prioridade começa com um verbo no infinitivo, né? Otimizar as operações dos fundos internacionais ambientais e climáticos para proporcionar financiamento sustentável. Ela naturalmente ela dialoga com a terceira prioridade da presidência geral brasileira, né, de reforma das instituições da governança global, mas aqui no universo um pouco mais restrito. Então é uma prioridade que ela diz respeito a talvez os quatro principais fundos ambientais e climáticos globais, né? O Green Climate Fund, o GCF, o Global Environmental Facility, Global Environment Facility, né, que é o GEF, os Climate Investment Funds, os chamados CIFs, eu vou ficar repetindo as siglas depois para vocês, e o Adaptation Fund, né, o AF. Esses três primeiros fundos, pela primeira vez no Brasil, os três sob cuidado do Ministério da Fazenda, e sob cuidado especificamente da área na qual eu trabalho hoje dentro do Ministério da Fazenda. Então, essa prioridade é muito cara a nós, porque ela se refere não só ao G20, mas ela dialoga muito com o nosso cotidiano dentro do Ministério da Fazenda e com as ideias que a gente tem, né, de estabelecer um planejamento de médio e longo prazo para o Brasil no acesso, né, aos recursos desses fundos, né? Primeira, uma ressalva para quem chega nesse tema como novidade, né? Quer dizer, dentro desse contexto dos 100 bilhões de dólares, né, que eu falei anteriormente, dos países que os países desenvolvidos deveriam canalizar para os países em desenvolvimento, uma pequena parte dessa fração, desse financiamento climático, flui por meio desses fundos climáticos multilaterais, né, ligados majoritariamente à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Então, o GEF e o GCF, né, quer dizer, o Green Climate Fund e o Global Environment Facility, né, eles são as duas entidades operacionais no âmbito do mecanismo financeiro da UNFCCC, né, que fornecem apoio financeiro às atividades e projetos dos países em desenvolvimento. Outros fundos especiais vão incluir o Fundo de Adaptação, que é ao abrigo do Protocolo de Quioto, o Fundo Especial para Mudanças Climáticas, o Fundo para os países menos desenvolvidos. Esse é todo um universo, né, Neuza, particular dentro do financiamento climático. E o próprio Banco Mundial criou o CIFs, né, juntamente com fundos ligados ao UNFCCC para canalizar capital climático para os países em desenvolvimento. Então, todos esses fundos que eu mencionei, exceto os CIFs, mantêm ligações formais com a Convenção, né, Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, né, e recebem orientação
das COPs, da Conferência das Partes, sobre suas políticas, sobre as prioridades programáticas, sobre os critérios de elegibilidade. Então, a gente tem um universo aqui de fundos. Esse é o nosso pressuposto. Esses fundos possuem diferentes estruturas, diferentes procedimentos e diferentes processos de governança, né? Eles trabalham com diferentes subconjuntos de parceiros de implementação. Ou seja, essas diferenças geram uma série de dificuldades operacionais que acabam por dificultar o acesso dos países ao financiamento climático e tem significado um represamento muito significativo dos seus recursos. Em miúdos, esses recursos estão disponíveis nesses fundos, mas por uma série de razões e de dificuldades operacionais, eles chegam com muita dificuldade, em um volume pequeno e, sobretudo, com uma demora muito grande aos projetos, né, na ponta do processo. Quando eu falo projetos, eu estou falando de projetos na Amazônia, no Pantanal, em outros biomas brasileiros, mas também em outras geografias do mundo, né? Projetos de conservação florestal, de reconstrução de floresta, de ecossistemas marinhos, as diversas áreas que vocês possam imaginar dentro do enfrentamento, né, das mudanças climáticas, numa chave de mitigação e numa chave de adaptação ao clima, né? Então, a nossa ideia, e aí eu termino, né, quer dizer, a nossa ideia é conduzir uma reflexão liderada pelo nosso grupo de trabalho para a revisão das práticas e processos desses fundos, com o objetivo direto e imediato, né, de simplificar o acesso por parte dos países em desenvolvimento desses fundos e buscar complementariedades entre os próprios fundos para alavancar recursos para o financiamento sustentável. Então, ou seja, simplificar o acesso dos países em desenvolvimento aos recursos desse fundo, né, e alavancar mais capital para financiamento de projetos nessa área. Isso vai se dar por meio de uma dinâmica muito própria. Nós estruturamos um grupo independente de especialistas, né, nomeados pela presidência brasileira, com competência num leque amplo de áreas dentro dessas tarefas. São 12 especialistas que vão construir um relatório. O relatório ele está na sua versão preliminar, né, e ele vai ser discutido nas duas próximas reuniões do grupo de trabalho, posteriormente depois aprovado, e aí claro, vai ser levado a público, né, para debater esse ponto. Então, dentro daquela nossa discussão lá do início da nossa conversa, a nossa ideia é dar um empurrão para essa agenda, ou seja, é lançar um debate que vai continuar ao longo das próximas presidências. Essa é a nossa intenção, vai alavancar, né, o debate sobre acesso a fundos climáticos por parte de países em desenvolvimento. Essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade, muito cara também à presidência brasileira, os objetivos da presidência brasileira, é uma prioridade em torno, né, da definição de planos de transição com 3 adjetivos: credíveis, robustos e justos para instituições financeiras e corporações, né? Então, ou seja, aqui essa é uma prioridade. Eu sempre apresento ela dizendo que ela tem 3 dimensões, né, dentro dela, 3 objetivos específicos, separados, porém que se comunicam e que são sequenciais, né? Ou seja, uma primeira dimensão que é a definição de princípios de alto nível para planos de transição, uma segunda dimensão que é muito importante para a prioridade brasileira de desenvolvimento sustentável, né? Que é uma reflexão sobre o que define uma transição justa e uma orientação sobre como as instituições financeiras e as empresas podem aprofundar o componente justo dentro dos planos de transição. Então, vejam, aqui a gente tem um debate, nós estamos tentando alavancar, Neuza, um debate sobre transição justa no âmbito do G20. Esse é um debate que eu posso depois, enfim, a gente pode aprofundar, mas ele é um debate que não é um debate simples, é um debate que vem é um conceito que surge na década de 70, em especial com sindicatos norte-americanos, né? Depois ele vai se difundindo, especialmente na década de 90, quando esses sindicatos e os grupos ambientalistas, né, se articulam dentro das negociações ambientais multilaterais. É um tema que se torna especialmente popular a partir da década, né, de 2010, assim. Mas é um tema que, ainda que recorrente, ele está no preâmbulo do Acordo de Paris, ele está dentro de uma série de outras
declarações e de iniciativas de organizações internacionais, ele é ele tem uma questão central que, a começar, ele não tem uma definição clara, né? Ele não há uma definição comum do que se entende por transição justa. Isso vai depender do ator que você considere, de qual a sua agenda e de qual, inclusive, é a sua abordagem sobre justiça, né, que você coloca aqui para discutir o que é uma transição justa. Mas a gente está tentando trazer esse debate, tentando não, nós estamos trazendo esse debate, né, por meio da prioridade 2, e ele compõe, digamos, essa segunda dimensão da prioridade. E aí, por fim, essa prioridade tem uma terceira dimensão, que é uma tentativa de aplicar esses princípios que nós vamos discutir de transição justa a setores específicos. De novo, nossa presidência quer também trazer materialidade, quer trazer decisões que sejam execuíveis, implementáveis, né, passíveis de implementação. Então, a nossa proposta é fazer um estudo da aplicabilidade desses princípios de transição justa em dois setores, o setor do cimento e o setor do aço, né? São setores que em inglês a gente usa a expressão hard to abate, né? São setores muito intensivos em emissão de gás de efeito estufa, setores difíceis de você ter uma mitigação imediata, né? Ah, e aí a gente tenta trazer essa questão, quer dizer, como um processo de transição nesses setores podem incluir questões vinculadas também à transição justa, ou seja, como ficam os trabalhadores desses setores, como ficam as comunidades envolvidas, né? Então, um exemplo prático, como você, dentro de um processo de transição energética, a gente fala de transições, né, no plural, porque a gente está falando de várias transições, a começar pela transição energética, mas ela vai além da transição energética, né? Então, como você, dentro de uma comunidade, uma cidade no Chile, toda ela estruturada, esse é um caso prático, né? Toda ela estruturada a partir do minério de carvão, né? Como você digamos, transita, né, dessa economia focada no carvão para uma outra economia baseada em fontes renováveis, levando em consideração a construção dessa comunidade, os trabalhadores que estão postos ali e que têm postos de trabalho há muito tempo também nesse setor. Então, a transição justa traz um debate um pouco mais aberto, mais holístico, né, sobre outros elementos além da transição mais direta e imediata, né, para uma outra economia. Então, essa é a nossa segunda prioridade, né, uma prioridade que tem entregas nessas três dimensões: princípios de alto nível para planos de transição, ou seja, quase como regras gerais, né, para o desenho de planos de transição de instituições financeiras, de corporações. Um segundo, que é como esses planos de transição incorporam e definem esse elemento justo. E, por fim, essa análise setorial, né? E chegando aí, sim, finalmente na prioridade 4, ela é uma prioridade sobre o financiamento de soluções baseadas na natureza, né? Então, quer dizer, uma avaliação basicamente sobre formas de aumentar o financiamento das soluções baseadas na natureza, que podem aqui alavancar capital não concessional e que tem uma potencialidade para serem replicadas em outros países do G20, né? Para nós que somos da academia, também é um prato cheio, né, Neuza, avaliar metodologicamente como se conduz cada uma dessas prioridades, né? Eu falei de uma prioridade aqui, prioridade um que parte de um desenho de um grupo de especialistas, a produção de um relatório para ser discutido. Uma prioridade 2, que tem entregas em diferentes níveis e que também tem, digamos, não é propriamente um estudo de caso, mas é uma análise setorial. E nessa prioridade 4, nós fizemos, em parceria, né, com outras organizações, nós selecionamos 12 casos na área de soluções baseadas na natureza, né? Esses 12 casos são casos em diferentes países do mundo, tentando, digamos, obedecer aqui uma divisão geográfica e também social, e eles estão divididos em 5 categorias, né? Conservação florestal, restauração florestal, na verdade, conservação e restauração florestal compõem uma mesma categoria, então nós vamos ter 3 estudos de casos sobre conservação florestal e restauração florestal. Bioeconomia, um tema absolutamente central para o Brasil.
agrofloresta, igualmente central para o Brasil, e oceanos e água, né? Ou seja, ecossistemas marinhos, sobretudo aqui. Então, nós temos esses 12 estudos de caso, de soluções baseadas na natureza, casos já maduros. A ideia é avaliar esses casos e tentar identificar, né, são casos conduzidos por diferentes organizações e países, com financiamento vindo de diferentes fontes. Então, a ideia é avaliar, dentro desses casos, quais instrumentos financeiros inovadores foram, né, implementados para conduzir, para conseguir superar as dificuldades de acesso a recursos, né? Então, a gente retira esses instrumentos, estrutura como se fosse um toolbox, né, para que esses instrumentos possam, de acordo, obviamente, com as suas especificidades, serem replicados, né, em outros lugares do mundo, em outros projetos. Então, vejam, isso é importante que se diga, né? Nós estamos trabalhando com temas aqui de sustentabilidade, mas dentro da vocação do grupo, que é trabalhar com o universo de finanças, né? Então, ou seja, a gente está trabalhando aqui com esse, digamos, recorte específico de finanças sustentáveis. Então, são essas três prioridades que eu gostaria de apresentar, que se somam aqui à prioridade 3, conduzida pelo Banco Central. Acho que para encerrar, e acho que é de bom tom também, só rapidamente, em 2 minutos, situar em que pé nós estamos, né? Então, nós tivemos 2 reuniões do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis, uma virtual em fevereiro, uma segunda presencial em abril. Nós tivemos uma reunião virtual e uma reunião presencial da Força Tarefa de Clima, que a gente fala que é back-to-back, ela sempre é na sequência da nossa reunião. Então, agora em Belém, nós vamos ter uma reunião terça e quarta do Sustainable Finance, e logo na sequência, quinta e sexta, nós temos a reunião da Força Tarefa. Alguns dos delegados do SFWG permanecem para a reunião do GFT Clima, outros retornam, né, e vêm em diferentes áreas de cada governo também, para participar das negociações da Força Tarefa. Nós já tivemos 2 reuniões de deputies, ou seja, reuniões no nível de secretário, e 2 reuniões ministeriais, aí sim com os ministros da Fazenda, tanto em março, uma em março, não, minto, uma no ano, agora não estou lembrando as datas, né? Não, uma em março, perdão, em São Paulo, e uma segunda no contexto das Spring Meetings em Washington. Então, a gente já andou, digamos, metade do caminho, né? Metade um passo adiante. Nós vamos ter mais 2 reuniões do SFWG, julho em Belém, a última em setembro no Rio de Janeiro, mais 2 reuniões de deputies e 2 reuniões ministeriais, a primeira delas na terceira semana de julho no Rio de Janeiro. E nós estamos já no processo de redação dos primeiros drafts, né, dos textos das prioridades, que depois vão ser circuladas entre os membros. Estamos recebendo os input papers, ou seja, as colaborações de diversas organizações internacionais que depois também são disponibilizadas e compõem, digamos, um acervo do grupo. Esse é um ponto muito importante, assim. Quem tiver interesse nesse tema, o grupo de trabalho tem um site permanente gerido pelo secretariado, pelo PNUD, né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas se vocês colocarem diretamente num buscador, né, Sustainable Finance Working Group, muito provavelmente o primeiro site que vai aparecer é o site oficial do grupo. E ali vocês vão ter todos os documentos oficiais, da presidência italiana, da presidência da Indonésia, da presidência da Índia e também da presidência brasileira. Prioridades, agenda e os input papers, né, que são documentos elaborados por organizações, as organizações mais diversas possíveis, sobre o tema de finanças sustentáveis, sobre a agenda daquele ano, que não necessariamente refletem a posição dos seus membros, mas contribuem para informar o debate. Isso tudo compõe um acervo, né? Então, ao final da presidência brasileira, nós não só teremos as entregas das prioridades, mas também esse acervo constituído pelos papers que nós encomendamos e também recebemos dessas diversas organizações. Então é isso, desculpa de novo ter me alongado, mas acho que esse é um tema muito importante, um tema que acaba tendo uma dimensão também muito grande nos temas que a gente vem enfrentando no cotidiano do mundo, e em especial no Brasil, né, com a recente tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Eu te agradeço imensamente, Neuza, pelo convite, e eu estou à disposição para conversar sempre
que necessário com você e também com o grupo da Unicamp. Não, você deu, né, trouxe aqui agora falando desse grupo, já estou interessadíssima, né, em acompanhar de verdade esse trabalho, né, eu imagino o quanto de trabalho que vocês têm, né, pela frente, porque não deve ser nada fácil. E aí, quando você, né, identifica, você traz para a gente, você fala que além da cadeira de presidência, né, e o responsável, no caso aí, por esse GT, né, tem ainda duas cadeiras, né, assim, dois como que você chamou? Co-chairs, né, na Co-presidentes, verdade, co-chairs, co-chairs e co-presidentes, que é exercida pelas duas megapotências do momento. Então, eu fico imaginando qual é os interesses que estão ali envolvidos, né? É uma iniciativa muito louvável, porque eu acho que quando eu comecei a pesquisar sobre o que seria esse GT de finanças sustentável, eu fiquei pensando comigo, bom, isso reflete o reconhecimento de que a sustentabilidade ambiental, principalmente, né, e a estabilidade financeira, elas estariam intimamente ligadas, né? Porque para você também começar a apresentar tudo isso e que soluções são essas? Então, essas soluções elas vêm. De onde vêm os fundos, né? Então, a gente tem os fundos governamentais, assim, de entidades estatais, mas eu fico não, nós não vamos discutir isso aqui, porque isso aí daria um outro programa, mas eu fico pensando aqui do papel do setor financeiro em si, né? Que teria um papel aí vital para desempenhar, né, a desempenhar aí na promoção desse futuro sustentável, porque né, inclusive no modelo econômico que a gente vive no mundo, né, quer dizer, qual é o papel desses agentes também, né? Então, acho que é um desafio enorme desenvolver, além de desenvolver e estudar as soluções, você falou que a quarta prioridade aqui, então vocês fazem 12 casos aqui de soluções, né? Baseado na natureza, mas tudo isso envolve, né, custos, envolve aí também um engajamento de outros atores, né? Não sei se eu estou viajando aqui, se eu estou entendendo que isso tem um outro, né, uma outra, que eu estou dizendo assim, no sentido de que é um desafio desenvolver e implementar as políticas e regulamentações que incentivem o setor financeiro a considerar critérios ambientais, sociais e de governança, aquele tripé, Uhum. né, que você já comentou aqui, né, nas decisões de investimento e políticas empresariais, que eu acho que, né, envolver todo mundo, então, envolver a sociedade civil, esses agentes econômicos teriam que entrar aqui, né? Daria para. Será que assim, também não é para você responder, fica aqui a provocação, vamos, né, ter uma outra conversa, não daria para medir o nível de envolvimento das próprias instituições financeiras, né, e o impacto disso? Eu sei que tem nomes grandes, né? A- a- Hoje, o pessoal jovem que está trabalhando, né, em políticas públicas dentro das empresas, das grandes empresas, os grandes bancos, né? Estamos pensando aqui, JP Morgan, Chase, né, Citibank, eu acho que assim, eles têm algumas coisas, né? Tem as gestoras de ativos, né? Aquela BlackRock e a Vanguard, né? Que eu acho que tem aí, tem até na figura do Larry Fink, né? Que é o CEO da BlackRock, falando disso. Outro dia eu vi ele num programa que parece, ele, pelo menos retoricamente, é um defensor, né? Das finanças sustentáveis. Ele fala, né? Disso. Aí eles, emissão de títulos verdes. Quer dizer, então, assim, a gente vê que tem várias iniciativas, né? Então, tem essa iniciativa intergovernamental de estar discutindo, de estar levando isso para outras instituições, sejam elas instituições intergovernamentais, mas também instituições privadas, né? Para cooperar nisso e desenvolver, né? Inclusive, tem e aí, é claro que a gente sempre se pergunta, né? Mesmo esses que são mais vocais, que falam, que discutem num plano retórico, tem uma coisa enfática,
Mas também tem aquela desconfiança, né? Então, aquele, não é que é a maquiagem verde, né? Eu estudei lá atrás, na minha formação, eu fiz administração de empresas, né? E fiz estudos de mercados e tal. Então, campanhas de marketing, campanhas institucionais. Então, tinha tudo, né? Uma maquiagem, muitas vezes, institucional, né? Ou, no caso aí, para a ecologia, né? Para essas preocupações ambientais, o greenwashing, né? Para a gente ficar na terminologia aqui usada internacionalmente, mas que é essa maquiagem verde, eu acho que é esse o sentido, né? Que é onde Uhum. promove as iniciativas de sustentabilidade, mas por motivos mais de marketing, né? De fazer um papel, né? De empresa do bem, do que por um compromisso genuíno com as mudanças significativas, né? Então, eu só estou completando aqui e deixando uma agenda já para a gente discutir depois sobre isso, né? Esse é um tema absolutamente central, que é o tema de a gente usa transition, greenwashing, e tem também alguns debates usam a expressão inclusive transition washing, né? Então de fato, eu acho que esse debate é um debate também de tentar entender o que de fato é efetivo, o que de fato está sendo feito e sob quais parâmetros, né? A gente tem um debate um pouco mais consolidado no âmbito das jurisdições, ou seja, de como os países conduzem os seus processos de transição, e eu acho que esse debate ele ainda que avançando um pouco mais, mas ele ainda é um pouco incipiente, né, no âmbito das instituições privadas, das instituições financeiras, em particular das corporações. Então, acho que o grupo também traz um pouco esse benefício de iniciar esse debate, de colocar essas questões em voga, e o debate sobre greenwashing é absolutamente central. Quais são os mecanismos de controle, como você faz essa verificação, né, de fato, do que é uma política legítima e que está caminhando nesse sentido, que é simplesmente, né, digamos, uma questão mais mercadológica também do uso de uma linguagem ou de um selo, etc. Não, é isso que eu fiquei me perguntando sobre esse papel, mas eu tenho, não estou aqui. Eu combinei com você um tempo, né? E eu mesma estou É. aqui querendo, mas é só para a gente não encerrar a conversa, viu? Que você está aqui compromissado com a gente, né? Bem, pessoal, no vídeo de hoje, a gente encerra a conversa com o professor Lucas Tasqueto, que nos ajudou a produzir um pouquinho mais de conteúdo sobre o G20, ou seja, sobre o Fórum Internacional que reúne 19 países dos 5 continentes, mais a União Europeia e mais a União Africana. Como a gente falou aqui nos vídeos anteriores, o G20, com presidências rotativas anuais, e nesse ano sob responsabilidade do Brasil, trabalha para dar respostas coordenadas sobre as grandes questões econômicas internacionais. Eu espero ter conseguido agradar vocês, e se foi do agrado de vocês mais esse vídeo, então vão lá, curtam o vídeo, né? Deixa a gente saber disso, dá aquele joinha, é sempre bom, tá? E compartilhem também, tá bem? Muito obrigada mais uma vez da gente estar aqui juntas, né? E a gente se vê em breve. Até lá.